Nos últimos anos, os casos de doenças mentais no Brasil tiveram um aumento considerável. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o país é considerado o mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo. Mesmo assim, parte dessas pessoas não possuem assistência médica adequada e a depressão é o mal do século XXI, né? Muita gente sofre com isso, fora os casos de subnotificação, né? Aqueles que não chegam até uma assistência médica ou até mesmo uma clínica de psicologia ou psiquiatria, então fica muito difícil da gente mensurar. Para falar sobre a saúde mental no Brasil, aqui no Saúde na Roda, nós convidamos Fernanda Magano, que é presidente da Federação Nacional dos Psicólogos. Tudo bem, Fernanda? Seja bem-vinda. Muito bom poder estar aqui na sua companhia, Camila, e na companhia do Vanilson e da Bruna, para a gente fazer essa conversa tão necessária e para romper também com preconceitos sobre o tema, que existem de grande monta, né? E que todo mundo precisa cuidar de sua saúde mental. Então, vamos ter um tempo importante aqui entre nós. Sim, eu sempre acho que o tempo, Fernanda, nunca é suficiente, que a gente precisaria fazer várias horas de programa, mas já é um bom começo, né? O Vanilson Torres, ele também está aqui com a gente, para você que está assistindo Saúde na Roda. Ele é conselheiro nacional de saúde, representante do Movimento Nacional População de Rua e coordenador adjunto da Comissão de Saúde Mental do CNS. Tudo bem, Vanilson? Bem-vindo. Olá, Camila. Olá, Bruna. Olá, Fernanda. Bom dia a todas e todos que estão assistindo. Isso. Estamos lá na Comissão de Saúde Mental, né? Numa luta grande, né? Nesse momento de pandemia. Mas se fosse fácil, não seria luta, né? Então, nesse momento de pandemia, as questões de saúde mental aumentam consideravelmente e estamos aqui para debater esse tema. E também aqui ao meu lado, a Bruna Rocha, que é vice-presidente da Associação Crônicos do Dia a Dia, CDD. Tudo bem, Bruna? Bem-vinda. Tudo bem, Camila? Tudo bem, Vanilson, Fernanda? É um prazer poder debater sobre um tema tão importante. Afinal, a gente trabalha com saúde de tantas condições crônicas de doença e a gente sabe, né, que não existe saúde sem saúde mental. É muito difícil a gente falar disso, fora as questões de diagnósticos que a gente trata com tanto preconceito na nossa sociedade, que a gente vivencia um preconceito muito grande, né? Então, isso dificulta muito mais para a identificação de doenças mentais, para o correto diagnóstico e correto tratamento também, né? Porque a gente acredita, tem muita gente que acredita que doença mental é frescura, que não deve ser tratada e acabam, às vezes, negligenciando, muitas vezes, um tratamento correto que nos traz qualidade de vida, né, Camila? A Bruna mencionou essa questão do preconceito, a Fernanda também falou brevemente sobre o estigma. Quantos estigmas carregam, né, a saúde mental? Então, você é louco, ou você é fraco. E aí, aqueles que realmente também precisam de ajuda e que estão com a consciência comprometida, por exemplo, fora de si, acabam ficando desamparados em relação a isso, porque faltam políticas públicas, né? Mas parece que eu estou querendo antecipar a conclusão dessa discussão e não é o caso, né? Antes de mais nada, para você que está assistindo Saúde na Roda, você já está se acostumando com isso, eu quero apresentar para vocês as pessoas que aqui estão para além desses cargos todos que eu falei no início, né? Por que a gente convidou a Bruna, a Fernanda e o Vanilson para falar sobre saúde mental? Vou começar pela Bruna, que tem uma história com isso pessoal também, né, Bruna? Você pode contar um pouquinho mais para os espectadores que não te conhecem, qual que é a relação que você tem com a saúde mental? Bom, eu acho que eu não trabalho com essas questões por acaso, né? A gente trabalha com os nossos afetos, né? Aquilo que nos afeta diretamente. Então, a saúde mental, assim, primeiro eu vejo saúde mental como uma construção, né? Eu gosto muito de pensar que a gente pode ter diagnósticos de doenças mentais e ter uma saúde mental, né? São duas coisas diferentes. Então, a gente pode ter um diagnóstico de doença mental e não estar em sofrimento se a gente tiver o tratamento correto, porque saúde mental é a gente ter uma vida digna, né? É uma vida digna de ser vivida. Então, eu tenho uma história com a saúde mental porque minha irmã, eu sou a filha mais nova, né? E a minha irmã, ela tem uma deficiência intelectual desde criança. E com 21 anos, ela teve um diagnóstico de esquizofrenia. Foi um diagnóstico muito difícil, porque, enfim, ela já tinha toda a questão da deficiência intelectual, então uma dificuldade muito grande em nomear o que sentia, em explicar o que estava sentindo. Na verdade, ela entrou numa crise de depressão muito severa, né? Então, assim, ela parou de comer,
ela só gritava, ela não se comunicava, e ela era uma menina muito comunicativa. Então, foi muito difícil, foi mais ou menos um ano que a família toda passou por um sofrimento até que a gente conseguiu, e passou por diversos médicos, diversos psiquiatras, que inclusive não souberam diagnosticar corretamente. Então, assim, existe até um preconceito dentro da própria medicina num diagnóstico como esquizofrenia, né? Porque por mais que existam estigmas de todas as doenças mentais, a gente sabe que é muito mais chique dizer que você tem bipolaridade e depressão, né? A gente já consegue falar de bipolaridade, depressão e ansiedade, mas a gente não consegue falar de esquizofrenia com a mesma naturalidade que a gente fala de outras doenças, né? Então, demorou muito esse diagnóstico. A gente conseguiu esse diagnóstico depois de uma internação num hospital psiquiátrico, que a gente tinha um preconceito também. Nós, na nossa família, a gente tinha aquela ideia dos manicômios, né? Então, assim, de que o leito psiquiátrico é uma institucionalização, de que, né, a pessoa que vai para um hospital psiquiátrico vai ficar internada a vida inteira, porque era o que acontecia até um pouco antes da luta antimanicomial, né, na década de 70. Mas, no fim, a internação no hospital foi o que salvou, foi o que nos trouxe a Renata de volta, né, que trouxe a nossa família para essa questão. Então, assim, a minha irmã ficou 40 dias dentro do hospital psiquiátrico, a minha mãe acompanhando, porque ela já não tinha, né, ela não conseguia fazer as coisas sozinhas. Então, foi uma experiência muito forte para a nossa família, né, essa questão da esquizofrenia. Eu me trato para depressão, eu tenho diagnóstico de esclerose múltipla desde os 14 anos, e com 16 anos eu tive uma crise muito forte de esclerose múltipla, o que me levou a um quadro de depressão, porque justamente eu sentia que a minha vida não valia a pena ser vivida, que eu era um incômodo na sociedade. E, de novo, né, tratamento, em alguns momentos eu senti vontade de acabar com a minha vida. Eu sempre digo assim, as pessoas não entendem talvez um suicida, porque todo mundo, a gente tem na nossa sociedade essa ideia de que você tem tudo na vida, você não pode se matar, né? Só que as pessoas não olham o sofrimento e não entendem, às vezes, que quando alguém está tentando acabar com a vida, não é a vida, a parte boa dela, né? Não é com a nossa família, as nossas relações, que isso, logicamente, a gente tem, mas é o sofrimento. E esse sofrimento pode ser físico, no meu caso, tinha muito a ver com uma questão física de sofrimento, que a gente quer acabar com aquele sofrimento, a gente quer acabar com aquela dor. E muitas vezes a dor é tão grande na gente, e a gente não consegue ver uma saída, e que se a gente não tem um apoio, que não tem uma psicoterapia, que não tem um psiquiatra junto, que não tem um tratamento, a gente sabe o que acaba acontecendo, né? A gente tem o número de suicídios no mundo está cada vez maior. Durante a pandemia agora, né, que as pessoas estão tendo que se olhar um pouco mais e olhar para dentro de si, a gente está vendo casos de ansiedade e depressão muito fortes, né? E essa questão da esquizofrenia, que a gente não quer falar sobre esquizofrenia e doenças mentais tão severas como essas, porque a gente não sabe lidar. Essa que é a verdade, a nossa sociedade não sabe lidar e trata o esquizofrênico como louco, o que tem que ser eliminado, ou o violento, né? São os estigmas que a gente mais enfrenta dentro desse cenário. E durante anos aí a Fernanda trabalha com a saúde mental, né, Fernanda? Então, acho que tudo isso que a Bruna traz pra gente, obrigada, viu, Bruna, por ter compartilhado, porque eu sei que, enfim, é uma coisa que faz a gente reviver muitas dores, né? Então, obrigada por ter, né, sido tão sensível no seu relato pessoal, da sua irmã e seu também, né? Fernanda, como é difícil falar sobre isso e não se emocionar, porque enquanto a gente está falando sobre isso, tem muita gente assistindo o programa, né? E muitas vezes pode criar uma certa empatia, né? Ou até mesmo um reconhecimento. Você tem tantos anos de experiência em saúde mental no Brasil, né? Conta um pouquinho da sua história. Como que a saúde mental entrou na sua vida? A Fernanda é psicóloga há muitos anos, já desenvolveu um trabalho, eu não sei se você ainda está nesse trabalho nas penitenciárias, né? Do país. Então, traz um pouquinho, então, da sua experiência em relação à saúde mental. Vamos lá. Bom, vamos lá. Eu acho que quando a escolha é fazer um curso de psicologia, ele tem sempre relação aí com a busca do cuidado do outro, mas também do cuidado de si, né? E do conhecimento e dessa perspectiva.
E no momento da minha formação, eu fui me apropriando dos conteúdos e, a princípio, a escolha era a área clínica, era um trabalho de consultório, tinha um desejo aí de trabalhar com crianças. E aí, por conta de percalços da vida, coisas que a gente vai passando, eu acabei indo estagiar primeiro no Hospital das Clínicas, com a questão aí do recorte de cuidar de crianças com diagnóstico para transplante de coração e essa coisa do limite da vida, e posteriormente um estágio aí com crianças e adolescentes vítimas de adolescente. Era uma época que ainda estava no início do Estatuto da Criança e do Adolescente, então era chamada ainda de Secretaria do Menor aqui em São Paulo, governo do Orestes Quercia, só para a gente ver a quantidade de anos que já se passaram. E hoje em dia é até um absurdo chamar Secretaria do Menor, né? E aí essa realidade de crianças e adolescentes vitimadas acabou me chamando para o trabalho no sistema prisional, que foi através da onde a gente se conheceu, né, Camila? Que eu continuo fazendo esse trabalho e essa perspectiva de tanto fazer as perícias criminológicas, mas também cuidado com a saúde mental e um recorte bastante específico que são as populações que são os considerados loucos infratores, né? São aquele público que não é condenado a pena de prisão, mas é condenado a uma medida de segurança, então vai para tratamento no que se chama hoje em dia de hospital de custódia e tratamento penitenciário, que, na verdade, historicamente eram os conhecidos como manicômios judiciários, né? E a gente diz que é o pior da cadeia com o pior da condição de saúde mental, né? Então, o pior do hospital psiquiátrico com o pior da saúde mental. E aí a gente vem nessa luta por conta das experiências profissionais, se envolvendo no controle social. Então, hoje eu sou colega do Vanilson no Conselho Nacional de Saúde, acompanhando as pautas também de saúde mental. A gente tem na comissão representantes, duas psicólogas, a Marisa Helena e a Shirlene, que nos acompanham nas discussões dessas pautas, e essa ideia de acompanhar, então, todo o caminho da reforma psiquiátrica, né? Eu, recém-formada, acompanhei aí o início da implementação da lei, que é a 10.216, e a importância que ela tem na história do nosso país para o atendimento em meio aberto, e fazer aí o cuidado em liberdade, o reconhecimento da diversidade do ser humano, justamente para derrubar aqueles estigmas e preconceitos que a gente falava no início aqui da nossa conversa, e apontar que é fundamental que a gente faça a defesa das políticas públicas. O Conselho Nacional de Saúde, imagino que o Vanilson vai se debruçar por isso, tem construído resoluções para o enfrentamento dessa situação de pandemia. Mais para frente eu quero trazer aqui na nossa conversa uma questão específica de crianças e adolescentes que está muito grave agora no nosso país, mas apontar que parte da luta que a gente construiu na 16ª Conferência Nacional de Saúde, que foi em agosto do ano passado, que a gente chamou da 8ª+8, que era voltar aos princípios do SUS da 8ª Conferência Nacional de Saúde, a gente também saiu com um mote com a defesa da construção da 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental. Porque as conferências de saúde, elas acontecem a cada 4 anos e no interstício, a cada 2 anos, deveria ter uma conferência temática. E a ideia é que a Conferência Nacional de Saúde Mental acontecesse com brevidade. Ocorre que já vão completar 10 anos que aconteceu a última. E muitos ataques têm acontecido à estrutura de saúde mental do nosso país. Então, eu vou parar por aqui, porque eu acho que a Ivanisso complementa e a gente vai trocando aí essas informações que são tão fundamentais para nós no cuidado da população brasileira. Sim, sem dúvida, riquíssimo. Já até anotei aqui uns tópicos para a gente abordar ao longo do programa, que acho que vai ser muito rico. E você, Vanilson, conta um pouquinho da sua história em relação à saúde mental, e acho que você tem bastante coisa para dizer também em relação ao movimento da população de rua voltado para a saúde mental. Quantos estigmas, né, a população de rua carrega em relação a isso, né?
Isso, Camila. Então, a nossa relação, né? Quando eu digo nossa, porque a gente representa um coletivo, né? Eu nunca falo por mim, porque a gente representa um coletivo. A nossa relação com a saúde mental, ela é desde sempre, né? Eu morei nas ruas de Natal 27 anos, né? Saí agora em 2014. Eu vim criança para as ruas, né, de Natal, por questões familiares. Então, essa questão da saúde mental com a população em situação de rua é muito latente, né? É muito forte. Nós sabemos que estou aqui com a minha sobrinha, ela fica querendo entrar na live. Ela vai até sentar agora. Chega, senta aqui para participar da live. Aqui, senta aqui. Ela quer participar da live também. Cecília. Então, essa relação da Pop Rua com a saúde mental é muito forte, né? Por várias questões, né? Pela própria questão de estar em situação de rua. Eu me lembro que aqui a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, através do Departamento de Psicologia, ele lançou um e-book, né? Um livro que ainda é e-book, porque a gente está sem recursos para publicar, o Vozes da Rua, né? Onde traz várias questões da população em situação de rua do RN e do Brasil. E aí eu me lembro que eu revivi a minha história para poder essa minha história sair no livro. E como foi dolorido isso, né? Como foi dolorido reviver a história de tudo que eu tinha passado dos 12 anos até aquele momento de escrever o livro. E aí nós percebemos como é instigante e como também é muito forte a questão da saúde mental, né? Porque as pessoas, muitas vezes, que têm dinheiro ou que são poderosas, ou aquelas que são opressoras, elas fazem um estigma da saúde mental como se as pessoas que têm transtornos ou outras situações são pessoas perigosas, né? São pessoas não humanas e que têm que ser destruídas, né? E aí tem vários estigmas, né? Como o pau de dar em doido, né? Tem várias falácias que trazem esse preconceito. Só que, assim, a questão de saúde mental é muito extensa, né? Se a gente for analisar, tem pessoas que não parecem, né? Que tem questão de saúde mental, mas com suas atitudes, com as suas ações, elas têm questões mais fortes de saúde mental do que pessoas que estão nos CAPs, do que pessoas que estão em hospitais psiquiátricos, mas como essas pessoas têm um status, né? Ou têm recursos, essas pessoas muitas vezes não são tratadas ou não são observadas enquanto público da saúde mental. Eu me lembrei agora de um filme que eu assisti, que era o dono da Coca-Cola, quando a Coca-Cola ainda não era conhecida, e simplesmente ele deu uma quebrada e, naquele tempo, eu acho que era 1800 e lá vai fumaça, ele teve que ser internado, né, no hospital psiquiátrico, porque ele tinha falido. Então, são essas questões todas, né, que envolvem a saúde mental, ou mulheres jovens, no tempo antigo, quando se romanceavam com alguém ou ficavam grávidas, eram internadas, né, em hospitais também, como se ali não fossem mais humanas. Então, todas essas questões têm essa relação com a saúde mental. E uma coisa muito, muito forte que a gente vê é que cuidar das pessoas, né? O cuidar da liberdade é super importante. A gente sabe que temos os CAPs, mas o cuidar das pessoas, eles têm que também estar interligados com o cuidar das famílias dessas pessoas. O que nós vemos é cuidar, seja nas questões nos CAPs, é mais tratado o sujeito ou a sujeita, né? É mais tratado a pessoa, mas a família também adoece. Então, muitas vezes, a pessoa volta para casa, né? Já com a questão de saúde mental, mas a família ela não passou por um processo de conscientização, por um processo de aceitação daquela pessoa e fazem com que essas questões aumentem consideravelmente. Creio que era isso, né, para responder qual a nossa relação. E também nós fazemos parte aqui no Rio Grande do Norte da Associação Potiguar Plural, né, que é a associação de familiares, amigos e usuários da saúde mental. Dizer que na saúde mental nós temos usuários, temos vários artistas, né? Temos várias pessoas que fazem trabalhos maravilhosos, mas é como a Bruna falou, né?
Não existe saúde sem saúde mental, né? Isso é latente. Não tem como ter saúde sem saúde mental. Sem saúde mental, a mente e o corpo se fragiliza. É verdade. Nossa, o Vanilson falou também tanta coisa que eu tô com dificuldade para separar o que é de mais importante. Eu queria... Bruna, só assim, uma coisa que eu acho que é um gancho legal, ele falou dessa história da saúde mental que é, de certa forma, invisibilizada, né? Porque tem muitas pessoas que sofrem, mas que aparentemente não tem nada, entre aspas, né? E quem tem doença crônica também sofre com essa questão, né? Porque muitas vezes é difícil de explicar o que você está sentindo, enfim. Então, pode fazer essa parte com o Vanilson, mas só para colocar no radar essa questão também, que não é tão visível. Eu acho que né, tanto a Fernanda quanto o Vanilson falaram várias questões, eu também, a mania de ficar anotando, assim, para a gente não se perder. Mas sim, a invisibilidade da doença causa também toda essa perda do processo do diagnóstico, né, da gente não ir atrás do que se tem e de não levar a sério, né? Então, assim, tem vários memes já na internet rodando assim, tipo, se você tratasse um câncer como você trata a depressão, né? Tipo, isso é frescura, não vai no médico, né? Então, assim, mesmo... E aí uma questão que eu acho que o Vanilson disse, assim, da desumanização, né? Quando a gente interna uma pessoa, às vezes, num hospital psiquiátrico, historicamente, era uma desumanização, assim, era, tipo, ela não é mais parte da sociedade. E a gente também precisa perder, eu acho que entre o manicômio e os leitos psiquiátricos que a gente precisa ter, né? A gente precisa, é importante, porque assim, você não pega uma pessoa que está com uma condição grave de um câncer, por exemplo, e diz para ela ficar sozinha em casa que vai se curar. Você vai levar ela num hospital, né? Uma pessoa que cortou uma perna, você não diz para ela esperar que vai se curar, você leva ela numa emergência. E hoje, no Brasil, a gente não tem... leitos psiquiátricos suficiente para as condições mentais que a gente tem, e isso é um problema. E uma outra questão que o Vanilson trouxe, que eu acho que é primordial, assim, é essa questão das famílias, né? Eu participo aqui em Porto Alegre da Associação Gaúcha de Pessoas com Esquizofrenia e seus Familiares, a HFAP, e, assim, a gente tem em torno de 100 pessoas ali, todos adultos, né? A gente sempre diz assim, a criança e o adolescente com por exemplo, com uma deficiência intelectual e um problema, uma questão de saúde mental, ela tem um espaço social ainda na escola hoje em dia, né? Antigamente a gente não tinha, hoje em dia ainda tem. Mas depois de adulto, o que você faz com a pessoa que tem uma questão de saúde mental, né? Que tem uma doença mental como a esquizofrenia, que traz implicações de perdas funcionais, né? Então, muitas famílias às vezes tinham seus filhos que eram pessoas super produtivas e tal, e de repente vem o diagnóstico de uma doença como esquizofrenia, e a pessoa não tem mais o trabalho dela, ela precisa de alguém que cuide, e aí a gente não tem, assim, por mais que exista toda uma política para os CAPs, seria lindo se funcionasse, né? Porque a gente sabe, aqui em Porto Alegre, pelo menos eu posso dizer que com certeza não funciona. Então, as famílias têm os seus filhos com um diagnóstico de esquizofrenia, muitas vezes jovens adultos, ou enfim, e vão para casa com esse diagnóstico e tem que tratar essa pessoa em casa. E aí, tratar de todas as formas, né? Não só medicamentoso, mas assim, como que vai lidar com isso, né? É um adulto que está em casa. E aí, mais um adulto precisa ficar. Então, a família, muitas vezes, uma ou duas pessoas precisam parar de trabalhar para ficar com essa pessoa. Então, tem a questão do absenteísmo na família, tem a questão financeira que vai dar problema, né? Porque diminui a renda. E quem é que cuida dessa família? Quem é que está ali junto? Quem é que cuida da saúde mental do cuidador? Né? Então, assim, a gente tem essas associações, a HFAP é um exemplo, mas a gente não tem no Brasil inteiro tudo isso e os CAPs não dão conta. Né? Então, tem muitos CAPs fechando. A grande maioria dos CAPs estão fechando e isso é um problema. Para onde que vão essas pessoas? Né? Que não têm condições, não têm um conforto. Eu digo, a gente é super privilegiado de ter uma casa, conforto e uma família que entenda, mas a grande maioria não tem. E mesmo a gente tendo tudo isso, a grande preocupação hoje de todas as mães que estão lá na HFAP, com seus filhos com 30, 40, 50 anos e as mães todas com 60, 70, 80, eu vou morrer, quem é que vai cuidar do meu filho? Porque, assim, aí a gente volta um pouco para a questão do que o Vanilson disse, assim, o louco da rua, né? Por que a gente tem, a gente sempre diz, né? Toda cidade, por pequena ou grande, tem o seu louco de rua, que é aquela pessoa que muitas vezes tem uma condição de doença mental,
que está na rua porque não tem ninguém que olhe para ela, né? E não existe hoje uma política pública de cuidado para que, quando não tiver a família, quem é que cuida? Porque se a gente acabou com o manicômio, que é ótimo, porque aquilo lá era desumano, mas a gente não tem uma política de quem é que fica, quem é que cuida. Se a família não tem condição de cuidar, né? Porque voltou tudo para a família. Mas às vezes a família não tem. Às vezes a família não tem condição de cuidar, né? E isso é muito complicado hoje. Eu acho até assim, para a gente deixar, porque a audiência na internet é ampla, então a gente está falando para um público diverso aqui. O CAPS, agora eu vou puxar para a Fernanda, agora que a Fernanda acompanhou a reforma psiquiátrica, o fechamento dos manicômios, ela acompanhou todo esse momento histórico aí do país. Fernanda, o CAPS ele veio para substituir esse hospital psiquiátrico. Como é que você acompanhou? Por que decidiu-se pela reforma psiquiátrica, né? E o fechamento dos manicômios? Acho que é importante contextualizar historicamente também, né? Esse momento aí da saúde mental no Brasil. Sim, é fundamental, e aí respeito a fala da Bruna, mas queria fazer alguns contrapontos, que eu acho que o problema maior é que não foi implementada a reforma psiquiátrica na sua integralidade pelos interesses econômicos das entidades privadas e dos manicômios que existiam, que normalmente não eram públicos, né? Então, a gente tem toda uma rede substitutiva. Então, quando a Bruna fala da necessidade de leitos psiquiátricos, sim, é necessário ter leitos psiquiátricos, mas dentro de hospitais gerais, alas específicas, e não as entidades que visam lucro com a loucura. Então, a gente precisa ter as residências terapêuticas para o cuidado, que é inclusive de modelo europeu, daqueles que vão virando idosos e seus parentes idosos falecem. Então, residências financiadas pelo recurso público para o cuidado dessa população, e aqueles que têm mais condição da vivência social, mantém essa vivência social, aqueles que conseguem aderir a alguma questão que busque complementar a renda, ele vai ter a produção da sua própria renda, mas um serviço público de qualidade com a residência terapêutica. Os consultórios de rua, para atender a população de rua, para buscar construir vínculo e aderência para que essas pessoas em condição de rua, e principalmente na lógica do álcool e outras drogas, possam aceitar a condição do cuidado, né? Os SECOS, os Centros de Convivência Comunitária, que é uma belíssima experiência, que estão sendo todos arrasados, e como a Bruna disse, está fechando CAPES, porque a medicina tradicional acaba não investindo em psiquiatras que possam pensar nessa lógica da reforma psiquiátrica. 2, ontem, infelizmente, comemorou-se 4 anos do golpe nesse país. Desde o golpe nesse país, se estabeleceu uma mudança, um retorno às políticas manicomiais nesse país. Então, estão desconstruindo a reforma psiquiátrica. E essa desconstrução passa, inclusive, pelo desinvestimento financeiro. Então, tinha uma rúbrica financeira específica no Ministério da Saúde antes de 2016, que incentivava os municípios a abrirem CAPs e dava um recurso financeiro adicional para que isso pudesse ser mantido. A construção do trabalho de equipes. A gente reconhece que há problemas, mas se a gente não muda a sintonia e tenta criar mecanismos para romper com a lógica tradicional, a gente volta para essa lógica tradicional. Então, por exemplo, até muito recentemente, 1 ano e meio, 2 anos atrás, o senhor Quirino, que era coordenador de saúde mental no Brasil pelo Ministério da Saúde, começou a defender a volta do eletrochoque, com um nome bonito de eletroconvulsoterapia, e autorizou rúbrica financeira para compra de eletrochoque, né? E dizendo que isso é científico. Não, isso é tortura institucionalizada, né? Outro elemento que a gente tem que colocar, depois Quirino migrou para o Ministério da Cidadania com a Damares e construiu lá uma Secretaria de Enfrentamento às Drogas, que é uma guerra às drogas.
E aí a gente tem toda uma relação que se estabelece que pobres e pretos são os mais penalizados nessa guerra às drogas. E aí se estigmatiza ainda mais a loucura e para os senhores juízes e seus parentes se estabelece que, não, mas eles estão fazendo uso recreativo e vamos colocá-los eles numa instituição psiquiátrica que paga de diária 15 mil reais ao dia, que foi a filha do juiz, de uma juíza lá, um filho de um juiz lá do Rio Grande do Norte. Não, acho que era da região norte do país, eu não vou lembrar o estado. Mas assim, fazendo referência a isso, que o trato também passa por uma questão societária, passa por um recorte de classe, passa por um recorte de raça. Então, aqueles que são mais penalizados no nosso país são os mais pobres. E na situação da pandemia, isso tem ampliado grandemente, né? E aí, a questão da saúde não é para dar lucro, né? E aí, também no Conselho Nacional de Saúde, a gente tem brigado muito com a questão da saúde suplementar, né? Para garantia de atendimento das populações, reconhecer as comorbidades, porque na questão da pandemia há um enfrentamento sério de muitas demandas sociais, a própria questão do isolamento faz mais demandas por políticas públicas e mais adoecimento psíquico por conta desse isolamento, né? E aí um outro elemento que eu quero trazer é assim, nessa migração do Quirino para essa Secretaria de Drogas do desministério da Damares, né, porque só desconstrói as coisas, queria acabar com o CONANDA, acabou com o Conselho Nacional de Enfrentamento às Drogas, o CONAD, porque ele tirou a representação da sociedade civil desse controle social, justamente para fazer ingerências, e a maior ingerência que produziu uma resolução com 3 Conselhos Nacionais de Controle Social, Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Direitos Humanos e Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, foi o enfrentamento à resolução número 3 do CONAD, que estabelece o absurdo de autorizar crianças e adolescentes a serem internados em comunidades terapêuticas. E aí a gente tem que voltar à origem do nome. Comunidade terapêutica vem da reforma psiquiátrica italiana, que era o modelo de Trieste, o modelo construído para que houvesse a convivência das pessoas com patologias de saúde mental na sociedade. Esse nome foi distorcido no Brasil e hoje são os novos manicômios. Internações caríssimas, situações de denúncia, de tortura, violência, maus tratos, trabalho obrigatório, e esta é parte da realidade de saúde mental no nosso país que a gente está tendo que enfrentar. Então, eu quis destacar esses elementos, porque eu entendo absolutamente a fala da Bruna, porque tem a ver com o cuidado que a família precisa também, que hoje as políticas públicas não estão garantindo, né? Mas a gente precisa tomar o cuidado quando traz esses elementos e esses conteúdos para não autorizar os absurdos que estão acontecendo no nosso país. Então, era um pouco esse elemento que eu queria trazer. Eu acho que não é nem contraponto, Fernanda, eu acho que é complementar, porque é justamente isso. A política, no papel, a gente tem, né, o CAPS funcionando. Se a gente tivesse funcionando as residências terapêuticas para no momento em que falta família, se a gente tivesse toda a reforma psiquiátrica, como ela foi desenhada funcionando, a gente talvez não precisasse estar falando nesse momento hoje de quem que cuida do cuidador, quem que cuida do diagnosticado, quem que cuida de quem está sem cuidado. Essa é que é a real, né? Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que a grande questão é não há vontade política nem financeira de que a reforma psiquiátrica aconteça da forma como a gente gostaria que tivesse acontecido, né? E se a gente fala da reforma psiquiátrica de uma maneira mais ampla, o que dizer da população de rua, né, Vanilson? Porque a Fernanda falou essa questão questão social mesmo da problemática, né? Quando que essa preocupação chega na população de rua? Também a gente fala sobre o uso de álcool e outras drogas, né?
que na psicologia a gente fala que isso pode ser gatilho para muitas outras doenças mentais, né? Então, existe uma leitura no Brasil de que o consumo de drogas ou é recreativo ou é marginalizado. Nunca é tratado como um problema de saúde mental, né? Não vem para esse guarda-chuva, vem só para marginalização. Então, qual que é a sua opinião diante da fala das meninas aqui, da Bruna e da Fernanda, e um pouco da percepção que você tem em relação à população de rua? Quando que essas políticas chegam ou elas não chegam para a população de rua? Vamos lá. Então, não, concordando com as falas, né, eu acho que se complementam realmente. A gente teve a revisão da Política Nacional da Saúde Mental, álcool e outras drogas, através da portaria 3.588 de 2017, onde, na verdade, né, Fernanda e Bruna, trazem o fortalecimento do encarceramento, seja em hospitais psiquiátricos ou em comunidades terapêuticas, né? Há uma desconstrução da RAPS, que é da Rede de Atenção Psicossocial, né? Que a gente sabe que tem alguns problemas, que inclusive por falta de investimentos, nós hoje realmente temos, de 2016 para cá, uma destruição desses serviços, mas não é à toa. É porque há uma proposta de encarceramento, seja em presídios, seja em comunidades terapêuticas, seja em hospitais psiquiátricos, porque alguém lucra com isso, né? Nós tivemos a revisão da Política Nacional, agora em 2020, e aí o Quirino vai entrar de novo na história, né? O movimento teve uma reunião, participou, na verdade, de uma reunião que foi convidado junto com a Mariana Neres, que é a secretária da Secretaria Nacional de Assistência Social. O Quirino também estava lá, porque foi discutir a portaria 69, de 14 de maio de 2020. É uma portaria, a 69, porque tem duas portarias 69 do Ministério da Cidadania. Uma que orienta os gastos da portaria 369, que é aquela para acolhimentos durante a pandemia, EPIs, alimentação. E temos outra portaria 69, que é em parceria da Senaspred, que é a Secretaria Nacional de Prevenção e Combate às Drogas, e o Ministério da Cidadania, que essa portaria, e aí, determina a internação da população em situação de rua através dos CRAs e CREAs. Para quem não sabe o que é CRAs é o Centro de Referência de Assistência Social. E os CREAs é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social da própria rua em comunidades terapêuticas. Ou seja, o que é que o Ministério da Cidadania e o Quirino quer? Internar a população em situação de rua em comunidades terapêuticas através dos serviços socioassistenciais. Houve uma retirada de 60% dos recursos do SUAS ano passado. E aí, qual é a solução que eles acham? Fortalecer as comunidades terapêuticas, que já vêm sendo fortalecidas com recursos federais, mas agora internando a população em situação de rua. E aí eu me lembro de uma fala da Damares, quando, numa oportunidade, ainda quando inicia a pandemia, ela diz: nenhuma pessoa em situação de rua ficará na rua. Só que a gente sabia que dali não ia vir coisa boa. O que veio, o que está vindo, é a internação dessa população, se nós não fizermos algo. Porque, assim como crianças e adolescentes, houve vamos chamar uma revolta, né, uma mobilização, e conseguimos barrar. Com a Pop Rua adulta, a gente sabe que é um estigma maior ou um estigma semelhante, né, com crianças e adolescentes em situação de rua, onde nós somos tratados como bandidos, como drogados. E aí, eu queria ler aqui uma poesia, viu, se vocês me permitem, que vai contar um pouco dessa questão da Pop Rua durante a pandemia. Isso é muito importante, porque o que a gente percebe é isso que essa poesia vai relatar. Ela diz assim, ó: Pop Rua, outras populações e a Covid-19. E diz assim: a Covid chegou ao mundo para trazer muitas reflexões, como também para mudar pensamentos, conceitos, atitudes, mudar gerações. Para quem está em situação de rua no Brasil, como faz para não sair, ficar em casa? Nossa realidade é cruel, para nós essa ordem não adianta, só atrasa. Estar nas ruas é difícil, e agora com a pandemia ficou muito mais complicado, pois habitação, saúde, educação, dentre outras, é direito do povo brasileiro e é dever do Estado. Nos oferecem abrigos na modalidade de isolamento,
Mas quando essa pandemia passar, teremos que voltar para as ruas, para o tormento? Fico aqui pensando que durante e pós o coronavírus, a Covid-19, quem mais padecerá é a pop rua, a periférica, a preta, a LGBTQIA+, povos indígenas e de terreiros, crianças e adolescentes em situação de rua, a população pobre. Acorda, povo brasileiro, pois a luta por direitos persiste e continua. Vamos juntos e juntas mudar essa realidade, pois ela também é minha, é nossa e é sua. Quando esse pesadelo passar e tudo parecer que voltou ao normal, teremos muitos de nós sem emprego informal e formal. E só aí nos daremos conta que teremos um exército de pessoas desempregadas, vivendo uma realidade triste, nua e crua. E com certeza aumentará o batalhão de pessoas vivendo em situação de rua. Essa poesia, ela foi feita 19 de abril. Só que ela traz uma verdade muito, muito latente em nossas vidas, né? Nós temos uma população que está nas ruas, né? Que já tem só um estigma gigantesco, porque são tratados como pessoas doentes, pessoas drogadas, pessoas perigosas. Mas é importante para quem está assistindo saber que quem está nas ruas não é só usuários e usuários de álcool e droga. Não são só pessoas que por algum motivo tiveram que sair de casa. No meu caso, eu saí de casa por questões familiares. Nesse país, de um tempo para cá, se você perder seu emprego, se você não tiver casa própria, agora essa pandemia também, ela vai levar você para as ruas, né? Então, nós tivemos revisão da Política Nacional de Atenção Básica, tivemos revisão da PNAB, da saúde mental, nós tivemos a EC 95, que congela investimento por 20 anos. Nós temos a revisão, a reforma trabalhista, a reforma, a precarização do trabalho, a terceirização sem limites. Nós tivemos a reforma da Previdência. Todos esses fatores, juntamente com a questão de conflitos familiares, não aceitação da sua orientação sexual, questões de saúde mental, desilusões amorosas, depressão, e agora a crise sanitária e econômica poderá levar qualquer um trabalhador e trabalhadora para morar nas ruas, ou melhor, entre aspas, sobreviver nas ruas. Então, não é só pessoas drogadas que estão nas ruas, são classes historicamente excluídas nesse país, que é classe trabalhadora que está nesse país nas ruas, porque começa no êxodo rural de 60, né? Quando as pessoas não conseguiam nem ficar nos quilombos modernos ou nos quilombos urbanos, que são as comunidades, as favelas, e tiveram que descer para as marquises. Então, isso tudo reflete na saúde mental. Nós temos agora, durante a pandemia e pós-pandemia, um número excessivo de pessoas sem conseguir se manter economicamente e vão ter que ir para as ruas. E como é que fica a saúde mental dessas pessoas, né? Como é que fica a saúde mental de famílias inteiras que estão indo para as ruas? Então, é uma questão muito séria, é uma questão muito grave, que com esse aumento da ida das famílias, das pessoas para as ruas, com certeza essas questões de saúde mental, ela aumentará. Em contrapartida, temos retrocessos, temos políticas de retrocesso disfarçadas de políticas emancipadoras, como essa da internação da pop rua em comunidades terapêuticas, como o novo financiamento da atenção primária, como a extinção de alguns consultórios na rua. Então, é o que nós vivemos nesse país. O que nós vivemos é uma verdadeira necropolítica, onde não temos um combate efetivo a nível nacional da pandemia, mas que muitas pessoas ainda acreditam no modelo governamental. E até ontem, participando de um seminário da Rede Unida sobre atenção básica, a gente escreveu: o opressor fica mais forte e destruidor quando o oprimido o aplaude. É isso que acontece. Nós temos no Brasil uma destruição de direitos constantes, mas ainda tem pessoas, mesmo sendo oprimidas por esse sistema, aplaudem, e isso fortalece o opressor. Então, é mais ou menos isso, né? Não sei se eu consegui responder, mas é isso. A gente está vivendo um momento extremamente delicado, onde só quem vai pagar a conta, e aí com a própria vida, já tem mais de 121 mil pessoas mortas,
é a população brasileira periférica, aquela que não consegue que seus direitos sejam respeitados. Ô, Vanilson, de quem que é essa poesia? Foi você que escreveu? Você tem ou o autor é desconhecido? De quem que é? É nossa, é nossa. Quando você fala nossa, é do movimento da população. Foi eu que fiz, não, porque a gente não tem só essa. A Fernanda sabe, né, Fernanda? Eu acho que a poesia, o poema, o rap, o cordel, também são formas de luta, né? Também ajudam na nossa saúde mental. Então, além de fazer a luta no dia a dia, nós também fazemos a luta através da escrita, da cultura e da arte. Inclusive, nós estamos na Comissão de Arte e Cultura do 5º Fórum Brasileiro de Saúde Mental, que o lançamento é agora 7 de setembro e acontecerá ele mesmo em si em setembro de 2021 em Ouro Preto. Mas é isso, é nosso. Se você quiser, a gente passa para vocês. Sim, depois eu vou querer, para quem estiver assistindo aqui o programa, eu vou deixar na descrição do programa, porque eu acho que é muito válida, inclusive, conforme você vai lendo, a gente vai percebendo o quão é delicada a situação da pessoa que coloca no papel isso, né? E você tem razão, essa coisa da escrita, da cultura, acaba sendo um mecanismo para lidar com a saúde mental, né? Até no a gente vê isso. O ano passado eu conheci um projeto de uma penitenciária em Guarulhos, acho. Eu não lembro mais, mas era um projeto de teatro dentro das cadeias, né? Muito interessante também, porque os presos se envolvem ali na elaboração dos roteiros, na elaboração dos personagens. Então, pelo menos é algo com que você tem para lidar. Se eu puder fazer um adendo, não por acaso, porque eu acho que a gente não tem encontros por acaso na vida. O meu doutorado em educação, que eu fiz um doutorado em educação e saúde, é sobre o quanto compartilhar na escrita as nossas dores nos curam de processos, né? Então, eu desenvolvo, fora da AME da CDD, a oficina de escrita curativa, e eu me emocionei muito, Vanilson, porque além de ser importante a gente colocar no papel esse processo, né, da consciência do que a gente está passando para colocar no papel, que isso já nos ajuda muito a lidar com as nossas dores, quando você lê para a gente, quando compartilha isso, nos arma também nessa luta, né? E quem diz isso, me ajudando a dizer isso, é Michel Foucault. Então, assim, quando a gente escreve e compartilha a nossa experiência, a gente se fortalece quem escreve e arma quem está lendo. Eu acho isso muito incrível. E também porque, assim, em todo o meu processo acadêmico, eu vi que a questão da doença, tanto a doença física quanto a doença mental, é uma questão de narrativa, né? Então, assim, quais são as narrativas que a gente cria para contar aquilo que a gente vive? E, historicamente, a doença mental, e aí o Vanilson traz aí vários exemplos nessa poesia linda, que, assim, é o perigo, né? Assim, a gente construiu uma narrativa histórica de que as doenças e as pessoas, principalmente as pessoas com doenças mentais, representam perigo para a nossa sociedade. E é por isso que a gente encarcera, é por isso que tem o manicômio, porque tudo que a gente tem medo, tudo que é perigoso, a gente quer que fique longe da nossa sociedade, né? Isso acontece com várias doenças, mas as doenças mentais, sem dúvida, são as que mais sofrem com esse estigma, né? E como é que a gente quebra um estigma? Como é que a gente acaba com o preconceito? É contando novas histórias, né? É criando novas narrativas para isso. É mostrando que pessoas com doenças mentais têm vida, né? Existem muitas vidas possíveis dentro desse diagnóstico, né? Um diagnóstico vai te dar que, bom, você tem uma doença, você precisa de um tratamento, você vai ter algumas questões de adaptações, mas é uma vida possível, né? E que vidas possíveis a gente está permitindo que essas pessoas que têm esses diagnósticos vivam, né? Ou que vidas possíveis a gente está permitindo que pessoas com diferenças significativas, diferenças funcionais, vivam. Se a gente se a gente sempre vai contar a história de que é uma pessoa perigosa, né? Se a gente sempre vai dizer que a pessoa que está na rua é uma pessoa perigosa e nunca vê ali uma pessoa, né? Em toda a sua totalidade, em todo o seu contexto, com toda a sua história. Então, assim, é super importante esse compartilhamento, né, na arte, na literatura, na poesia. Assim, até eu anotei, eu quero muito ver o Vozes da Rua, quero muito ler o Vozes da Rua, porque eu acho que a gente aprende muito com a experiência do outro, né? A gente é tocado por essa experiência e a gente aprende. E eu acho que são essas narrativas que a gente tem que começar a contar, né? Quais são as histórias de vidas possíveis de pessoas com diagnósticos de doenças mentais severas,
quais são as histórias dessas famílias e como é que a gente consegue ver uma vida que vale a pena. Porque por que a gente tem também tantos casos de depressão e suicídio atualmente? Porque justamente, e assim, a gente vê, as pessoas têm diagnóstico de doenças crônicas, que é o que a gente trabalha muito aqui na CDD, doenças crônicas que não têm uma questão, às vezes, de saúde mental ligada, assim, não, tipo, a depressão não é um sintoma de dermatite atópica, por exemplo, que é uma doença de pele. Mas o estigma que essa doença carrega é tão grande que se desenvolve uma depressão, né? Então, o quanto a gente precisa contar novas histórias e tirar a doença do perigo, desse lugar de perigo, né? De que a doença faz parte da gente, faz parte daquilo que a gente é, faz parte de ser humano mesmo, né? Não, e além desse estigma do coletivo... Pode falar, Camila, Vanilson, só para me complementar aqui, porque eu não consegui falar na outra vez, mas é isso. A gente tem cerca de uns 30 trabalhos culturais que a gente sempre faz uma questão muito crítica das questões sociais do Brasil. E aí a gente pode estar passando para vocês, para Camila, e Camila passa para você, Bruno. Mas o que eu queria falar, porque a gente também falou sobre álcool e drogas. Eu particularmente, aí é a minha opinião, né? Se alguém do outro lado que está assistindo não concordar, beleza, aqui é uma democracia. Mas eu percebo, assim, historicamente, que a questão de álcool e drogas, ou a questão das drogas no Brasil, não há um combate às drogas nesse país, né? Há um combate a populações específicas, né? Porque assim, aí alguém pode dizer, não, isso é conversa assim. Então, vamos lá, vamos analisar. O avião, o helicóptero de Zezé Perrella, lá em Minas Gerais, com 400 quilos. Quem foi preso? Onde é que está Zezé Perrella? Está solto. Aquele filho da desembargadora, se eu não me engano... tem alguém ligando aqui e está cortando. O filho da desembargadora, eu acho que foi no Pará, com algumas toneladas ou quilos também de uma substância, está solto, né? O próprio avião presidencial com 39 quilos de cocaína. O sargento está lá preso, mas qual é a prisão que ele está, né? A prisão que ele está é diferente dos presídios do Brasil, né? Então, a guerra é contra populações. Contra populações específicas, porque os traficantes reais, os grandes traficantes que lucram esse recurso, eles estão engravatados, eles têm um poder econômico, né? Porque gera dinheiro, mas é mais fácil criminalizar essas populações, aí apreendem não só corpos, apreendem mentes, né? Mentes e corpos em navios negreiros modernos, que são os presídios brasileiros, né? Nós temos verdadeiras senzalas, que são esses presídios brasileiros, onde quem está lá é a grande massa da população negra, pobre e periférica, né? A gente sabe disso, né? Se não, fala com o Gedel Vieira Lima, para saber onde ele está agora, ele está solto, né? Então, o Alckmin está solto, o Serra está solto. Então, é isso que acontece no país. A guerra é contra populações periféricas, populações vulnerabilizadas, né? Então, é isso para que a gente possa perceber e analisar que as questões nesse país, elas são históricas, né? Elas são históricas, o que acontece hoje não é por acaso, são construções históricas de dominadores, né? De invasores desse país, que sempre dominaram, sempre comandaram, e que muitas vezes nós mesmos os aplaudimos, né? Nós batemos palmas, incentivamos mais desmandos, mais opressões e mais retrocessos. Até vou pegar esse gancho que o Vanilson falou, Fernanda, né, que ele citou a questão da população carcerária, né, mas ele usa um termo muito brilhante, viu, Vanilson, que até anotei aqui, políticas emancipadoras disfarçadas, né? Acho que o Brasil está tão calejado disso, né, Fernanda, de políticas emancipadoras disfarçadas, até quando a gente vai conseguir sobreviver a isso, né? Então, queria um parecer seu sobre tudo que o Vanilson também falou e pegando como gancho essa provocação aí. Então, eu acho que está muito bacana esse nosso encontro, né? Porque as falas vão se complementando, eu acho que é legal trazer os elementos de quem está na vivência prática, a vivência do controle social, o trabalho acadêmico refletindo sobre isso que a Bruna trouxe também. Eu acho que essas falas vão se complementando e vão falando da importância
dessas relações, né? Quem está diretamente ligado ao movimento social, quem está no controle social e na prática cotidiana do trabalho em saúde mental, e também quem vai produzindo academicamente sobre o tema, inclusive para construir subsídios para as nossas reflexões e para o nosso trabalho cotidiano. Eu acho que é muito importante esses elementos que são trazidos aqui e a reflexão que Angela Davis faz da guerra às drogas, né? Porque é isso que a gente acaba vivendo e com esse discurso de que é um cuidado com a sociedade. E, na verdade, é perseguição a um recorte da população. E aí, nessa relação de também trazer elementos para aqueles que nos assistem, que vão acompanhar o programa e que vão trocar conosco, alguns documentos construídos pelo controle social. Então, no meio da pandemia, como o Conselho Nacional de Saúde não pode se reunir, estão havendo reuniões virtuais, tem um comitê de enfrentamento ao Covid, e cada comissão temática vai construindo aí as suas recomendações, as suas resoluções, os seus elementos para fazer o contraponto. E aí, em especial, tem a recomendação número 40, que foi construída em 18 de maio, que ela vai justamente pedir a revisão de uma nota técnica do Ministério da Saúde, que é a 12 de 2020, que fala justamente sobre essa questão do cuidado com as pessoas de transtornos de álcool e outras drogas no contexto da pandemia. Que aí traz esses elementos que o Vanilson vai apontando, né? Dessa lógica, suposto cuidado, esse discurso emancipatório, mas que na prática vai se tornando encarceramento. E na prática vai descaracterizando toda a construção histórica que o Sistema Único de Saúde fez. E um outro elemento aí no recorte do meu trabalho, né, tem a resolução 44 também do Conselho Nacional de Saúde, de 15 de junho de 2020, que vai recomendar a revogação de uma portaria, que é a 1325, que extinguia as EAPs. As EAPs, na prática, eram serviços de avaliação e acompanhamento de pessoas com medida terapêutica no transtorno com a lei, no conflito com a lei. Então, o transtorno mental no conflito com a lei, e eram iniciativas em meio aberto, justamente para romper com os hospitais de custódia e tratamento penitenciário, e era um serviço de apoio a esta relação do retorno da pessoa à sociedade. Felizmente, nessa luta, o Conselho Nacional de Direitos Humanos também entrou, e aí, por medidas jurídicas, conseguimos revogar, então, essa portaria. Ela foi uma vitória conquistada dessa união do controle social, e é esse elemento que o Vanilson trouxe, né? As associações, o movimento social. E aí, a referência que ele fez da ABRASME, da Associação Brasileira de Saúde Mental, que Vanilson faz parte aí dos comitês que vão organizar o encontro de Ouro Preto, ele já trouxe essa referência para a gente, e o quanto essa associação, que é um braço da saúde mental da Abrasco, que é uma outra associação brasileira importante, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que vão construindo aí movimentos dos trabalhadores juntos com os usuários, para fazer o cuidado da sociedade, né? E pensar aquele mote que tem a Frente Nacional contra a Privatização do SUS, né? Que a vida tem que estar acima do lucro, né? Então, pelo sistema de políticas públicas, pela garantia e o mote da luta antimanicomial, né? Saúde não se vende, louco não se prende. Então, como é que a gente faz aí a referência de garantir os princípios da luta antimanicomial, mesmo em tempos de pandemia? Tradicionalmente, no Brasil, se declarou o dia 18 de maio como o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, por toda uma construção que aconteceu há mais de 30 anos atrás na cidade de Bauru, no encontro de trabalhadores, familiares e usuários da saúde mental, que construiu a primeira Carta de Bauru. Há 2 anos atrás, tivemos um encontro que comemorou os 30 anos dessa Carta de Bauru. Construímos uma nova Carta de Bauru, já apontando os problemas que se avizinhavam com a desconstrução do SUS e a desconstrução das políticas de saúde mental, e fazendo aí toda essa relação do cuidado em
sociedade, o cuidado em família, a união dos usuários familiares com os trabalhadores da rede, para que essa relação de uma força coletiva possa garantir a não internação, ou internações que sejam curtas, dentro aí da rede substitutiva, então os CAPs 24 horas, que aí tem leitos também para internação, mas tudo isso está sendo detonado por esse governo que aí está. Então, também marcar que vocês, se tiverem o interesse de acompanhar, a gente tem um canal do YouTube da Frente Estadual da Luta Antimanicomial de São Paulo, é facilmente localizável, e o 18 de maio desse ano a gente fez ele todo virtual, já que a gente não podia ter aglomeração. Então, foi muito interessante. Os CAPs mandaram seus vídeos, os movimentos sociais envolvidos, e foi um dia inteiro de atividades nessa perspectiva de marcar posição na defesa de saúde, de qualidade, saúde mental em liberdade. Então, são importantes elementos que eu acho que a gente precisa reafirmar aqui, trazer os documentos oficiais construídos, mas falar da luta também junto com usuários e familiares, que é fundamental. Sem dúvida, aqui na descrição do vídeo a gente vai deixar, tá, Fernanda, o endereço, né, do YouTube também, para quem estiver assistindo e quiser acompanhar, né, Bruna, que é extremamente importante a gente colocar os recursos todos possíveis para quem está acompanhando o programa, né? Uma curiosidade que eu acho que a maioria das pessoas não sabem sobre essa questão do perigo e do quanto a gente trata a doença mental como um perigo. No Brasil, uma pessoa com esquizofrenia que estiver tendo um surto psicótico, quem busca ele em casa não é um médico numa ambulância, é a polícia. É a polícia com toda a sua violência. E a gente tem inúmeros casos de mortes de pessoas com esquizofrenia em surto psicótico, porque a polícia chega com violência, né? Ela chega para combater o perigo, ela não chega para tratar uma pessoa doente em uma situação de crise, né? Então, isso tem sido também uma luta para que a gente consiga tratar, e por isso que eu falo da narrativa, né? O quanto a gente trata a doença mental como um perigo, tanto que isso acontece e a grande maioria das pessoas não sabe, né? Então, hoje, por exemplo, se a minha irmã, que é uma jovem de 36 anos, ela tiver um surto psicótico por conta da doença dela, que por N questões pode entrar numa crise, quem vai vir buscar ela não vai ser uma equipe médica, e não vão levar para um hospital geral que tenha uma especialidade médica que possa cuidar. Vai ser a polícia, né? Então, assim, olha os absurdos que a gente vai vivendo, né? E ninguém debate isso, porque não interessa, né? Não, e a mesma polícia que poderia buscá-la é a polícia que vai na Cracolândia em São Paulo, né? E também, exato. E jogar bombas de efeito moral na população que usa drogas lá, né? Uma palavra que o Vanilson trouxe, eu acho que tem muito a ver com a política que a gente está vivendo hoje, que é a necropolítica. Necropolítica. Né? É a política da morte, assim, né? A gente está vivendo isso com a Covid, com tantas outras doenças. O desfinanciamento do SUS é isso, é uma necropolítica, vamos deixar morrer quem usa muito mais o sistema público, então quem vai morrer vai ser preto, pobre, periférico, né? Vamos deixar morrer, deixar morrer. É a política do deixar morrer, né? Então, quando a gente para de discutir essas questões, né? E tem gente que diz, a gente sabe, eu tenho certeza aqui que o Vanilson e a Fernanda também têm já essa posição de lá vem eles com essa, né? Dependendo do local que a gente tá, porque assim, a gente não pode parar de discutir, né? A gente não pode parar de levar essas questões para frente, porque é a nossa população que está morrendo, né? São pessoas iguais a nós, com vidas iguais a nossa, que estão morrendo porque estão sendo deixados morrer. Essa que é a questão. Sim, só para a gente não encerrar num tom tão desesperançoso, porque dá até uma agonia, né, para a gente que está fazendo e para quem está assistindo, então nem se fala, né? Mas eu queria uma palavra de vocês. Vou começar com o Vanilson. Viu, Vanilson? O que é possível fazer diante dessa necropolítica, dessas políticas emancipatórias disfarçadas, da saúde mental que carrega muito, mas muito estigma nas duas pontas, né? Desde a população de rua até aquela pessoa que está em casa ou familiar sem saber como lidar com um doente mental dentro de casa, né? Então, o espectro é amplo, né? Então, como nós, como sociedade,
podemos nos engajar nisso? É possível? De que maneira? Então, para todos vocês, vou começar com o Vanilson, depois já pode emendar a Fernanda e a Bruna encerra, tá bom? Que tipo de palavra de esperança, mas para além de esperança, de engajamento social, a gente podia dar aqui para quem está assistindo Saúde na Roda? Vamos lá. Não, antes de dar essa palavra, eu preciso dizer isso, né? A questão de saúde mental é tão complexa, e ainda é tão desafiadora e até um pouco desconhecida no geral, que eu creio que a humanidade ela tem questão de saúde mental, né? Porque saúde mental é uma palavra composta, mas que trata das questões psíquicas, né? Trata das questões do nosso dia a dia, né? Da nossa vida, né? Então, eu creio que todos nós, né, a humanidade, tem alguma questão de saúde mental. Agora, tem umas que são que têm mais estigmas, sofrem mais preconceitos, ou são mais latentes na sociedade, como alguém em situação de rua, nu, correndo no meio da rua, ou um familiar esquizofrênico em casa. Essas questões são mais latentes, mas creio que a humanidade, né, ela, de alguma forma, tem alguma coisa referente à saúde mental. E aí, antes de também dizer a palavra, ontem saiu uma previsão do orçamento de 2021, né? Menos 8% para a saúde, parece que menos 12%, não, menos 8% para a educação, menos 12% para a saúde e mais 16% para a defesa. Isso diz tudo, né? É mais recurso para o combate, para a opressão, para Forças Armadas. Então, só isso já diz muito. Ano que vem nós vamos ter um aumento de R$22 no salário mínimo, que só ontem aqui em Natal o gás aumentou R$5. Desde maio já tivemos 6 aumentos de gás de cozinha. Então é isso que nós estamos vivendo, né? Estamos vivendo um cerceamento, estamos cercando por todos os lados. E aí, para responder a sua pergunta, Camila, é lutar, né? Nós envolvermos a sociedade, né? Nós envolvermos cada pessoa que a gente possa encontrar e dialogar. Nós buscarmos, voltarmos mesmo para a base, né? Voltarmos para as periferias, né? Eu me lembro, Fernanda, quando a gente estava contra a EC 95, ainda estamos contra a EC 95, mas assim que surge, eu me lembro que nós do Conselho Nacional fomos fazer a distribuição de panfletos lá na rodoviária do Plano Piloto. E aí eu pensei, poxa, é muito complicado fazer um corpo a corpo aqui, porque as pessoas estão no estresse de ir para o trabalho, estão na correria, eles vão receber esse panfleto, eles vão jogar fora, né? A gente teria que ir, era para as comunidades, lá para Sobradinho, para o Núcleo Bandeirantes, para as comunidades, que é onde estão as opressões. Ali, as pessoas estão oprimidas também, mas elas estão no correria do dia a dia para escapar, para sobreviver, para poder ir para o trabalho. Então, voltarmos para as bases, seja ela a base da psicologia, seja ela a base de pessoas com deficiência, a questão dos CAPs, voltar para as bases, ou voltar para o íntimo, e onde o povo está, e tentar dialogar com esse povo, mostrando que se nós não lutarmos por nossos direitos, a gente não vai conseguir vencer as opressões e os desafios. E aí eu preciso dizer o que eu disse ontem, né? Eu acho muito lindo, sabe, Fernanda? Quando iniciou-se o ninguém solta a mão de ninguém. Mas eu não, tenho certeza que não é por aí, né? Eu creio que deveríamos primeiro pegar na mão das pessoas, né? Porque é muito lindo e muito fácil dizer eu não solto a mão da Camila, eu não solto a mão da Fernanda e não solto a mão da Bruna. Mas será que nós, enquanto sociedade, queremos e estamos pegando na mão de quem está em situação de rua, do LGBT, entre aspas, de alguém com transtorno mental, de alguém da população negra, dos indígenas? Então, a gente precisa também repensar isso. Primeiro, vamos pegar na mão das pessoas, e aí sim a gente vai dizer que ninguém solta a mão de ninguém. Porque dizer assim que ninguém solta a mão de ninguém, sem conseguir pegar, ou pelo menos enxergar essas heterogeneidades, essas especificidades, é muito complicado dizermos só isso. Então, é preciso a gente não ter só no discurso, mas na prática, primeiro pegar nas mãos e aí não soltar mesmo, e aí
buscar esse entendimento, buscar a gente retroceder enquanto pessoas lá para lá para a base, e aí construir não a revolução, né? Não se assustem. Bom seria que tivesse uma revolução, mas trazer a conscientização da população brasileira de que só as lutas mudam a vida. Se você não lutar, porque nunca foi fácil no Brasil, vocês sabem disso. Sempre as conquistas nunca foram dadas, pessoal. Tiramos hoje pelo Congresso. Para conseguirmos algum direito, é muita luta. Assim foi lá na Noite das Balahadas, no Maranhão. Assim foi na Sabinada, lá na Bahia. Foi também na Cabanagem, no Pará. Foi em todas as lutas, ou insurgências, ou revoluções populares, sempre teve muita luta. Então, não vai ser agora que vai ser diferente. Se fosse fácil, não seria luta. Por isso, você tem que lutar por seus direitos, né? Direito não é só você estar se alimentando. A questão do bem-estar ele é físico, social, mental. E ele também é ambiental. Então é preciso que você lute por isso. Porque já está na Constituição. Mas muitas vezes não, estamos tendo a nossa Constituição rasgada a cada direito retirado de você e de sua família. Então é voltar para as bases, começarmos novamente esse diálogo para que haja uma conscientização popular, para que haja um entendimento de que a gente tem que lutar por nossos direitos. Fernanda, diante de tantos desafios, o que dizer sobre saúde mental no Brasil? O que é possível nós fazermos ou exigirmos, enfim, como sociedade? Então, é isso, é seguir na luta reconhecendo os limites e fazendo esse movimento que estamos fazendo aqui, que é um pouco de abrir as minúcias desses elementos, né? Que é a possibilidade de dizer, olha, o discurso que está sendo vendido de trancafiar é a solução, ela, na verdade, só cria mais um novo problema que está prestes a explodir, né? Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, num ponto que o Vanilson tocou, mais recursos para o SUS. Essa peça orçamentária é uma afronta, é um assinte. E por isso que a gente tem em curso, e aí eu peço para que depois você divulgue também, a petição pública do Conselho Nacional de Saúde, mais recursos para o SUS em 2021. Por quê? Porque a Emenda Constitucional 95 congelou o teto de gastos em 20 anos. Só que pela pandemia teve um decreto presidencial, que foi o decreto número 6, ainda em março, logo no início da pandemia, que acabou desmontando os impedimentos da Emenda Constitucional 95. Só que eles vão voltar a vigir, né? Por isso que tem uma ação também no Supremo Tribunal Federal, e é por isso que dessas lutas que a gente tem que ir contando, que está com a ministra Rosa Weber, para declarar a inconstitucionalidade, né? Uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADIM sobre a Emenda Constitucional 95, porque é a derrocada das políticas públicas, é voltar para o privado o cuidado da população brasileira. E é também o que o Vanilson trouxe dessa relação entre saúde e assistência social. A intersetorialidade das políticas não pode ser negada, e elas precisam ser continuadas como políticas públicas. Então, CRAS, CREAS, centros POP Rua, tem que estar voltados para o enfrentamento da pandemia, e a gente tem que pensar também no cuidado dos trabalhadores e trabalhadoras que estão na ponta, porque esses trabalhadores e trabalhadoras também estão adoecendo com essa condição de enfrentamento da pandemia e serem chamados a tantos compromissos, né, nesta situação atual, que é os chamados profissionais da linha de frente. Então, precisamos reconhecer, aplaudir a luta que a gente tem feito agora também para considerar Covid como doença ocupacional. Acabou de sair publicado no Diário Oficial da União ontem, a partir de uma decisão do Supremo, que Covid é sim uma doença ocupacional. Então, na nova lista de relação das doenças do trabalho publicada ontem no Diário Oficial da União,
tivemos mais essa vitória, então para trazer alguns elementos aí que façam aí movimento de luta e nos aquecendo para os enfrentamentos que ainda vão vir. E também a gente precisa destacar que é a ação que a gente está fazendo pela derrubada do veto presidencial numa lei específica que colocava um processo de indenização e ajuda aos familiares daqueles trabalhadores e trabalhadoras da linha de frente, da saúde, da assistência funerária, que era um recurso financeiro e indenizatório pelas mortes desses trabalhadores e trabalhadoras, que o presidente vetou, e a gente está tentando no Congresso Nacional fazer ações pela derrubada disso, e a mobilização é no decorrer desta semana aqui. Então, um pouco apontar esses elementos, que é só com luta que se vive, que a gente vai continuar defendendo a realização da 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, justamente para denunciar esses desmandos que esse governo federal tem feito, de retirar o financiamento, e estamos discutindo com o Conselho Federal de Psicologia, com o FENTAS, que é um Fórum Nacional dos Trabalhadores e entidades trabalhadores da área da saúde, que reúne associações científicas, conselhos profissionais e federações sindicais da saúde. Se não for chamada a conferência pelo governo, e é de fato bastante difícil que seja chamada, porque não é do foco de interesse desse governo, que a gente busque construir uma conferência livre tão necessária para a saúde mental. Agradecer a oportunidade de estar aqui, que eu acho que essa troca é sempre importante, todo o seu trabalho, Camila, o Vanilson, que é tão próximo da gente, tão afetuoso, e é bom essa troca, né, essa amorosidade, e conhecer a Bruna, que foi também um grande prazer. Então, muito obrigada pela oportunidade, que a gente possa seguir na luta, saúde não se vende, loucura não se prende. Achei sensacional. Saúde. Achei sensacional essa frase, também já copiei aqui. A Bruna, ela aqui nesse lugar também representa, né, e sobretudo a Associação Crônicos do Dia a Dia. Então, mais luta do que os pacientes no Brasil travam, né, Bruna? A Bruna tem esse olhar aí bem de perto em relação às lutas, não só sobre saúde, mas saúde mental também, né? E aí, Bruna, qual recadinho que a gente pode deixar aqui? Então, assim, eu quero dizer que é o primeiro Saúde na Roda que eu participo presencialmente. É um projeto que a gente tem um carinho muito grande aqui na CDD, porque trazer essas questões que têm a ver com essa política de saúde para a gente é muito importante, porque tem a ver com a saúde de todos, assim. Eu acho que, assim, parafraseando um pouco a Simone de Beauvoir, né, basta uma crise política, econômica ou religiosa porque os nossos direitos sejam retirados. Então, a gente precisa se armar, assim, para a luta. Vanilson, estou contigo, qualquer coisa vamos para a revolução, porque eu acho que a gente está numa situação já que está muito complicada. Mas eu acho que a gente tem que pensar que quando a gente fala de saúde pública, saúde mental, a gente está falando sobre a nossa humanidade, assim, não é sobre o outro. É muito fácil as pessoas que às vezes não têm um diagnóstico achar que as discussões de saúde é sobre o outro. A gente escuta todos os dias na CDD que eu não uso o SUS. Gente, todo mundo usa o SUS. Você está no Brasil, você usa o SUS. Né? Então, assim, não é sobre o outro que a gente está discutindo quando a gente fala de saúde mental, é sobre você, é sobre a sua vida. Né? Porque quando a gente vive numa comunidade, numa sociedade em que todas as pessoas têm acesso à saúde, quer dizer que a gente está vivendo bem nessa sociedade. Quando uma sociedade está cheia de pessoas realmente doentes, né? Não só com diagnósticos, mas sentindo-se doentes, né? Eu gosto no inglês a gente tem essa diferença, né? De se sentir doente e ter um diagnóstico. Então, assim, quando as pessoas estão realmente vivenciando uma doença, não é só essa pessoa que está em sofrimento, né? É toda uma sociedade que está em sofrimento junto. Então, quando a gente trata a saúde como uma prioridade, a gente sabe que a gente está tratando toda a nossa sociedade, né, e um equilíbrio como uma prioridade. Então, não é sobre o outro essa discussão, é sobre cada um de nós, né? E eu acho que viver publicamente essas condições, né, quando o Vanilson conta a história dele, quando a Fernanda conta toda a história da luta dela dentro do movimento, enfim, viver publicamente isso é um ato político. Né? E as nossas vivências, assim, elas têm que ser uma vivência ético-política. A gente tem que compartilhar isso de forma que isso transforme a vida do outro.
né? Transforme para um lado positivo. Então, assim, eu acho que é muito rico quando a gente traz essas histórias e traz representantes do CNS que estão na linha de frente também dessa luta por política, porque muitas das pessoas, a gente sabe que a gente vive numa sociedade em que a maioria das pessoas dizem não gostar de política, apesar de viver isso todos os dias, e que é muito difícil estar nessa luta. E assim, a saúde mental também de quem trabalha na luta diária por saúde pública fica fragilizada, né? Então, que a gente possa se apoiar, porque assim, é aquela coisa, numa luta, numa guerra, a gente vai mais longe quando a gente está com parceiros bons de trincheira, né? Então, eu fico muito feliz de ter vocês assim junto nessa luta e que a gente siga juntos e fortes, porque a gente sabe que não é uma luta de hoje, né? Uma luta histórica. Eu acho que o Vanilson traz isso da gente ir para as bases. Eu acho importante a gente entender historicamente, socialmente, o que tem acontecido. E aí eu trago uma dica assim também que a gente vai deixar depois ali nos comentários do vídeo, que é o curso de participação e controle social que o CNS tem ofertado repetidamente online. É um curso gratuito para quem tem interesse, assim, tipo, eu gostaria de fazer alguma coisa, mas eu não faço a mínima ideia de como é que funciona isso. Tem esse curso, que é incrível, é super bem feito, está sendo ofertado pelo CNS online, não tem por que não fazer. Então, assim, a gente tem que parar de ser o avestruz, de botar a cabeça para baixo da terra e não querer olhar para tudo que está acontecendo, botar a cabeça para fora e ir junto, que é o que vai solucionar, assim. Então, eu digo de novo o que eu falei no início, não existe saúde sem saúde mental. Então, que a gente continue olhando e sigamos juntos por uma luta para que saúde mental seja uma prioridade. Agradecendo aqui a participação da Bruna Rocha, que é vice-presidente da Associação Crônicos do Dia a Dia, da Fernanda Magano, presidente da Federação Nacional dos Psicólogos, e do Vanilson Torres, conselheiro nacional de saúde, representante do Movimento Nacional População de Rua e coordenadora adjunta da Comissão de Saúde Mental do CNS. Gente, muito obrigada pela participação de todos. Até uma próxima.